eu sou o Thomas, de volta com mais um vídeo para vocês. Esse é o vídeo 1148 e hoje eu vou falar para vocês sobre trocador de calor 01M. Só que esse vídeo não é um vídeo comum. Esse vídeo a gente vai falar tudo sobre trocador de calor, tá? Espero resolver dúvidas de todo mundo e hoje eu vou demonstrar um trocador de calor por dentro, um original por dentro. Vou mostrar os defeitos, as causas, tá? E as possibilidades de eliminar essa peça ou modificar essa peça, que nem pessoas que colocam radiador de ar, né, no local do trocador de calor, tá? Que é errado, mas eu vou demonstrar os motivos e também vou demonstrar as diferenças que tem da nossa peça tradicional, que a pessoa tem a opção de colocar, e a universal. Então a tradicional é a universal, as diferenças e a comparação. Por que as nossas peças que a gente faz acaba sendo melhor do que uma peça original, tá? Mas isso vocês têm que entender, tá? Da maneira que eu vou demonstrar. Eu espero abranger todos os assuntos referentes a trocador de calor nesse vídeo e espero que fique bem claro para vocês terem total entendimento sobre o trocador de calor, tá? Então assim, eu vou começar com essa peça aqui. Tá? Embora tenha outras aqui na bancada. Nesse vídeo aqui, quem pediu para a gente fazer foi um dos nossos clientes, né? Que ele queria saber a diferença do trocador de calor universal pro tradicional, porém está sendo divulgado aqui no canal para todo mundo, né? Logicamente, ter acesso. Então nesse vídeo aqui eu peguei a peça mais famosa, se vocês olharem a parte number aqui, né? Na maioria dos carros de vocês, iguais. Então assim, essa peça ela recebe o logo da Volkswagen e da Audi, né? Não entra na Renault aqui, então é Audi Volkswagen esse modelo. Então assim, na transmissão 01M que está servindo essas duas marcas, nesse modelo aqui, primeiramente o que eu vou falar é o seguinte: é uma peça absurdamente leve, tá? Muito leve, tá? Porque a construção por dentro dela, ela é praticamente, vamos entender assim, lâminas e colmeias, né? Isso torna a peça leve, muito leve. Então, essa peça aqui já é uma peça que o cliente mandou soldar, porque teve um vazamento, mas também vou explicar sobre isso. Bom, primeiramente, que eu quero que vocês entendam tudo sobre o trocador de calor, tá? E vamos olhar nessa peça aqui. Essa peça aqui, ela tem esses desenhos aqui, ó, né? Essas palhetinhas que você está vendo aqui, é porque essa peça é construída em várias colmeias. E essas colmeias estão compostas de lâminas externas, que são essas lâminas externas. Essas lâminas externas, elas estão uma em cima da outra, né? E isso é prensado. Quando é prensado, isso é esmagado e definido a altura, né? Depois é soldado, feito os trabalhos dela. Porém, essas peças, elas são semelhantes a uma lâmina de uma latinha de refrigerante de alumínio. Então imagine várias latinhas e ela é prensada, compactada, tá? Então assim, é super fino, por isso que é super leve, tá? E a colmeia também. Então, se a gente pegar uma peça, tá? Uma peça aqui, um trocador de calor 01M cortada, que é a que eu trouxe para vocês compararem aqui, ó, é a mesma peça, tá? Aqui atrás, ó, mesma coisa. Embaixo, mesma coisa, tá? Então, se a gente colocar aqui uma do lado da outra, vocês vão notar nitidamente, embora seja a mesma peça, por dentro, lateral e por dentro, tá? Para não ter dúvida no vídeo. Aqui dentro a gente tem as colmeias, tá? Então assim, a colmeia que está escura, que vocês estão vendo aqui, ela é onde passou água, tá? Colmeia escura. E a colmeia clara, onde passou óleo, tá? Então assim, vou explicar também sobre isso. Mas, como esse vídeo a gente vai falar a fundo e você vai ter que ter um entendimento de tudo isso, porque as explicações que a gente dá aqui são em poucos vídeos que a gente dá, só que nesse vídeo eu achei por bem fazer uma explicação bem completa para não ter dúvida. Bom, o trocador de calor do 01M, né, vamos falar do 01M, tá? Embora todos os carros são o mesmo sistema, mas do 01M, ele tem um problema um pouquinho mais complicado do que da maioria dos carros. Por quê? A colmeia dele é muito fechada, muito fechadinho a colmeia. Então é muito misturado ali, água, óleo, né, muito próximo. Então o que acontece? Se você tem qualquer obstrução aqui, você vai diminuir vazão,
né? Então hoje a gente tem problemas em trocador de calor, que é a diminuição de vazão, porque entope. Então assim, uma dica que a gente dá e também a gente sempre fala é ver como está o estado da água do arrefecimento, né? Hoje quando você compra um carro novo, né, um veículo zero, dentro do sistema de arrefecimento ele não tem água comum, né? Todo mundo acha que é água que vai ali, não é água, e acha que também é aditivo, também não é só aditivo. Ali dentro tem água desmineralizada, e o aditivo que está ali dentro, para não deixar nada obstruir vazão, né, e dar pontos de lubrificação e também manter controle de temperatura, ele não é para não enferrujar, ele não foi feito para não enferrujar as partes de ferro. Pelo contrário, a água desmineralizada que tem dentro do sistema de arrefecimento, ela não deixa criar ferrugem e oxidação, porque ela não contém minérios. E quem cria pontos de ferrugem e oxidação são os minérios. Então, por exemplo, se você tem um carro zero e você tirou da loja, da agência, esse carro, você pode rodar até praticamente uns 10 anos com ele sem você colocar água nele. Ele não vai pedir água, ele não vai baixar nível, nada. A partir do momento que você abre ali, coloca água de torneira ou água mineral da melhor marca que tem no mercado, ou água de poço, que nem quase a maioria das pessoas fazem, né? Mas assim, ou vai no posto, o frentista vai lá e completa com aquela água. Todas essas águas, elas têm minério, tá? O minério, ele vai entrar ali, né, e vai começar a ter a corrosão do ferro, a corrosão do alumínio. Então, por exemplo, se ele gerou uma corrosão no ferro, na parte do bloco do motor, que é ferro, na maioria dos carros, ela vai sair dali, vai entrar dentro das partes de alumínio, não vou falar só trocador de calor, porque tem bomba, tem uma série de peças, e ela vai criar esse ferrugem que está feito lá na parte do bloco, vai estar aqui. E esse ponto de ferrugem, que é uma pedrinha, vai enferrujar aqui dentro e vai criar oxidação do alumínio. A oxidação do alumínio vai furar, vai entrar água dentro da transmissão, tá? Então assim, os maiores problemas de trocador de calor que a gente tem hoje no mercado é entrar água dentro da transmissão, tá? Um pouco do problema, vamos falar 33% do problema, vamos dividir em 3 partes. 33% dos problemas que a gente tem seria a parte de entupir, né, que seria obstrução de vazão, termo correto, e ele vai obstruir a vazão e ele vai gerar vazamentos, mas eu também vou entrar nesse assunto também com vocês, porque hoje eu vou estar demonstrando logicamente tudo isso, como eu disse. Então assim, quando a gente tem um trocador de calor que as paredes e a colmeia é tão fina, os pontos de oxidação que se cria, né, através dessa água que foi colocada inadequadamente, ela vai furar, vai misturar água com óleo e assim vice-versa. Porém, essa peça aqui, ela teve um problema diferente. Ela não estava com defeito, porém teve uma colisão aqui, né? O carro sofreu uma colisão, pegou essa lateral aqui e a pessoa mandou fazer uma soldagem, né? Eu faço diversos tipos de solda de alumínio, né? Antigas, profissionais, né? E no meu ponto de vista técnico, é uma solda muito bem feita, tá? Até para quem quiser dar uma olhada, porque isso aqui é uma parede muito fina para ter uma solda tão boa assim. Porém, mesmo com uma solda tão boa assim, se a gente pegar essa peça aqui, ó, para a gente ter um entendimento de como que é aqui a parede, vocês vão ver nitidamente que isso aqui, na soldagem, mesmo que era vazamento apenas de água, a partir do momento que soldou, misturou água com óleo, porque fundiu as carcaças. E quando misturou água com óleo, entrou o óleo, que é o fluido hidráulico, entrou dentro, a água entrou dentro do óleo e essa água entrou dentro da transmissão. Ou seja, acabou com a transmissão, porque a low-cap do conversor vai soltar com água e assim por diante, né? Vai gerar uma série de problemas. A low-cap vai para o trocador de calor e a low-cap vai para o filtro. Então assim, uma coisa vai levando a outra, mas enfim, entrou água na transmissão, para tudo e desmonta tudo, porque não vai ter solução, o carro vai parar em breve. Bom, o que acontece? Essa peça aqui, embora ela esteja condenada, todo mundo tenta soldar. Às vezes quebra o bico, a pessoa solda, soldar e dá problema. Isso não tem reparo, não tem como consertar, tá? Isso não é só desse carro, é todos os carros, é tudo feito no mesmo sistema, tá? Então assim,
O trocador de calor, ele por mais fraco que seja, ele tem alguns outros problemas característicos. Quando o seu carro está com a temperatura elevada do motor, né, ele vai elevar a temperatura da transmissão. Só que a maioria das vezes isso não acontece só elevar a 100%. Ele pode elevar 100% daqui do motor, mas a da transmissão pode elevar 110, 120%, um exemplo. Mas ela vai sempre elevar mais. Por quê? A eficiência original de uma peça dessa não é 100%. Então assim, você pode comparar no seu próprio carro no computador, temperatura de motor, não aquela que fica no painel, tá gente? Aquilo ali não marca a temperatura correta. Aquilo ali só marca ponteiro meio, mais ou menos. Então assim, é computador. Coloca no computador o carro, verifica a temperatura do motor, temperatura da transmissão. Vocês vão notar que todos os casos, a temperatura da transmissão vai estar elevada acima do motor. Então assim, no meu ponto de vista técnico, temperatura para uma transmissão correta, para um motor correto é 85 graus, tá? Sempre, independente do carro. Porém, o que acontece? Hoje a gente tem os carros sendo fabricados e já em temperatura de trabalho de 105 graus mais ou menos, hoje, tá? Atualmente. Mas, se a gente pegar uma transmissão dessa, uma 0M, a gente vai notar o seguinte, que a temperatura trabalha em torno aí de 95 a 105 graus, tá? Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, por que essa temperatura está alta? Porque se você tem uma temperatura alta, tá, no motor, o carro vai economizar combustível e o motor vai trabalhar mais livre, porque com o aumento de temperatura você diminui o atrito, tá? Automaticamente, a temperatura alta causa um problema de perca de pressão dentro do conversor de torque, mas eu vou entrar nesse assunto mais para frente. Vamos falar primeiro sobre temperatura na parte do motor, tá? Depois a gente vai à temperatura, a parte de transmissão, para não confundir esse vídeo, que esse vídeo tem que estar completo, ao mesmo tempo tem que ter assuntos separados. Bom, primeiramente, a temperatura que a gente tem no motor, tá? Essa temperatura padrão, que a gente vai chamar ela de temperatura nominal, que é a temperatura que trabalha, mesmo que ela seja 95 graus, tá? Ela está errada no meu ponto de vista técnico, volto a dizer. Por quê? Vamos supor que o seu carro nominal paradinho ali, ele está ligando a ventoinha com 95 graus. A partir do momento que você colocar esse carro numa rua e ele estiver forçando, ele estiver subindo uma ladeira, ele vai subir mais que 95 graus. Embora a temperatura, o sistema eletrônico mande acionar a ventoinha com 95, esse carro já está em 105 graus. Então você pode comparar no seu carro que vai estar trabalhando assim, nessa temperatura. Então assim, essa temperatura elevada, ela vai passar para o trocador de calor, e o trocador de calor ele não tem o objetivo de fazer refrigeração apenas, ele tem o objetivo de equalizar, ele vai transportar energia de temperatura com uma massa de alumínio que quase não existe, que aqui não tem quase nada de alumínio, né? Mas ele teria que passar essa eficiência. Como aqui não tem uma carga de alumínio, imagina um carro que está a 105 graus de temperatura no motor e esteja uma transmissão que era para estar com 105 graus, porque tem que copiar essa temperatura, ela não consegue copiar porque isso não tem uma massa de alumínio energética aqui, uma massa, não tem massa, isso aqui é muito leve. E a massa de água não tem, a vazão é menor, e a massa de óleo que tem aqui dentro também é menor. Automaticamente, né, essas massas que você tem menor não dá eficiência. Se vocês quiserem comparar no carro de vocês, vocês fazem o próprio teste, tá? Então assim, só passar no computador e vocês vão ter a leitura. Andando com o carro mesmo, com o computador de mão, vocês vão ver. Bom, então assim, vamos entender assim, se um carro, tá, o seu carro tá numa temperatura de 105 graus e a transmissão está em 105, vamos dizer assim que seja 100%, ou esteja em 95 num motor e 105 numa transmissão, o que vai acontecer nesse caso? Esse aumento de temperatura que você tem ali, essas distâncias de temperatura, ele vai fazer com que a parte da transmissão, ela vai ter um aquecimento acima de 100 graus, tá? Se o aquecimento é acima de 100 graus, é um erro, por quê? Se quem é reparador de transmissão automática, né, o mecânico, técnico, enfim,
Quem mexe em transmissão automática sabe que dentro da transmissão automática existem borrachas pretas, tá? Por que eu estou falando disso? Porque as borrachas pretas, elas têm as normas NBR. As borrachas pretas, padrão, simples borracha preta, retentor preto, todas essas borrachas, elas trabalham na temperatura máxima, tá, de trabalho de 100 graus Celsius, tá? Isso daí é simples, vocês podem pesquisar na internet para ter um conhecimento a fundo, mas é assim, é 100 graus borracha preta. Existem borrachas diferenciadas que também na transmissão 0M também tem, tá? Mas são raros os locais de aplicação. Porém, deveria ser todos os locais. Existem as borrachas, como o retentor da própria bomba secundária, que é aquela bomba que engata o gargalo do conversor de torque. Aquele retentor, ele é borracha, uma cor mais marrom, um vermelho com uma tonalidade mais marrom. Aquela borracha, para quem não conhece, é de um material chamado Viton. E o Viton, ele é para 200 graus em média, tá? Só que assim, Viton tem de diversas cores. Tem Viton preto, tá? Embora eu mencionei preto, mas as borrachas da transmissão não são. O preto, ele sempre recebe uma faixinha pintada de verde, de azul, para identificar que ele é um preto, mas é Viton. Mas é raríssimo isso daí, tá? Então vocês não vão encontrar, logicamente, numa transmissão dessa. Porém, as cores das borrachas, por identificar a temperatura, quando a gente tem um trocador de calor e esse trocador de calor está copiando a temperatura do motor, às vezes não é culpa do trocador de calor apenas, tá? Mas o trocador de calor está pegando uma temperatura de 105 graus e está transportando essa temperatura para a transmissão, mesmo que seja em 2 minutos 105 graus, depois volta. Esses 2 minutos é 105 graus que está lá dentro. E essa temperatura que está lá dentro, não importa se uma parte do câmbio aquece mais, por isso que ela recebe o Viton, outra parte menos. É 105 graus que está ali na transmissão. O óleo da transmissão está com 105 graus. Tá? Então, tudo isso, vocês têm que ter o conhecimento para ter o entendimento desses detalhes. E esses detalhes é assim, tá errado, tá? Vamos entender da maneira correta. Tá errado. Trocador de calor não dá a eficiência original do carro, mas porque o motor trabalha acima. Tem gente que tira a válvula termostática e me pergunta sempre quando compra um trocador de calor com a gente e fala, eu vou tirar a válvula termostática também. O que você acha? Bom, tem diversos tipos de cabeçote dessas transmissões que usa para os motores que estão nela aplicados. Porém, eu não recomendo tirar a válvula termostática de nenhum carro, embora eu sei e vejo, né, que a maioria é construída errada. Quem lembra as válvulas termostáticas do Opala, por exemplo, os mecânicos, sabe que a válvula termostática do Opala está correta, porque ela tem um furinho nela, né? E esse furinho tem uma vazão de água e assim ele dá conta de passar o mínimo possível, se caso travar ou por algum motivo. Mas, quando a gente pega esses motores, que estão aplicadas essas transmissões, alguns modelos de motores têm um furinho, outros não, quase todos não têm um furinho. E esses furinhos da válvula termostática, quando tem, é muito fino. Então assim, eles não são de 6 milímetros, de 8 milímetros, eles são muito fininhos. E aí também não dá conta. Então assim, quem quiser por conta e risco, pode fazer um furo, aumentar o furinho de 6 a 8 milímetros, você vai ter uma vazão melhor e vai melhorar um pouco a eficiência, só que baixa um pouco a temperatura do carro, logicamente. Então assim, tirar a válvula não pode, porque se você tirar, você trabalha com o motor muito frio e os picos de dilatação do motor vai ser muito rápido, né? E essa velocidade, essa frequência que vai existir, vai gerar pequenos desgastes no seu próprio motor. Então o que você está economizando hoje em temperatura, se você está gastando por trabalhar muito frio com o carro, às vezes sem válvula o motor chega em 60 graus, e 60 graus numa descida, por exemplo, que está batendo vento, vai gerar desgaste excessivo no motor. Então assim, não pode estar nem muito alto nem muito baixo. 85 graus seria o correto, tá? Então assim, mesmo o motor não sendo projetado para 85 graus nominal, tá? Vocês podem tentar melhorar essa temperatura e chegar próximo a isso, tá? Então o que a gente está falando hoje, na questão de vedações da transmissão, é para entender que não tem sentido um motor passar de 100 graus e transferir esse problema de 100 graus para uma transmissão que, embora ela foi projetada e roda, anos e anos ela roda, mas não está correta ela chegar numa temperatura alta, tá? Agora, quando a gente fala sobre eficiência térmica,
a gente tem os problemas causados por vazão, né, de refrigeração, da vazão da refrigeração. Então, assim, nessa questão da vazão da refrigeração, nesse momento eu vou estar demonstrando como que funciona a parte de vazão, tá? Bom, primeiramente eu vou pegar as duas peças, tá? SS, que é a mesma peça, porém a gente vai demonstrar o seguinte: quando a gente tem a parte clara, que é a parte que trabalhou a água, a gente tem a vazão, tá? Que está dividido na colmeia. O que quase todos os mecânicos fazem, que é errado, é testar essa peça com ar. Então, geralmente nos compressores das oficinas, quando o compressor tem uma pressão baixa, em torno de 120 PSI, e quando está com uma pressão muito alta, é 150 PSI, que já é considerada alta para uma oficina, né, mecânica. Então, assim, quando você coloca uma pressão que é em torno de 140 PSI, essa pressão vai fazer com que essas palhetas, tá, essas aletas e essa colmeia, né, tem as palhetas, as colmeias, elas vão entortar tudo. E aí vai ficar livre. Só que quando você monta isso no carro, o carro gera problema. Por quê? Porque ao trabalhar quente, isso aqui vai dilatar. E essa dilatação, ela vai fechar a colmeia e ela tranca. Então, não pode bater ar de maneira alguma. E para lavar, o pessoal coloca gasolina, thinner, vários componentes aqui para tentar lavar. O correto é querosene, só lavar com querosene. Mesmo assim, não é uma peça para lavar, é uma peça de troca. A cada 100 mil quilômetros é correto você trocar essa peça, tá? Diferente da nossa, que a nossa você pode ficar o tempo necessário que você quiser. Quer rodar 1 milhão de quilômetros? Roda. 2 milhões de quilômetros? Roda. Então, assim, eu vou demonstrar a diferença da nossa peça e o porquê que ela roda tanto, tá? Não é uma peça de substituição, tá? Então, assim, vamos primeiramente, que eu não quero falar da nossa peça agora, eu quero que vocês entendam o funcionamento de uma peça original para entender os defeitos que ela causa, tá? Então, assim, na parte de água, quando a gente tem a água passando por ela e tem a dilatação e fecha, a gente entendeu assim que ele vai obstruir a passagem da água, diminuindo a vazão, não entope 100%, mas vai entupir. Diminuindo a vazão vai gerar calor, porque não vai conseguir fazer a refrigeração do óleo, e esse calor que vai gerar aumento de temperatura, logicamente, da transmissão, que vai ocasionar os problemas da transmissão. Na parte de, quando a gente fala de refrigeração do óleo, quando entope, ele também gera alguns defeitos desse, mas o que acontece? Às vezes o calor ele estufa, e às vezes a gente pega algumas peças dessas que elas estão estufadas aqui, porque não consegue dar a vazão correta, elas estão um pouquinho estufadas. Então, assim, o problema maior que a gente tem nessas peças é simplesmente o momento da troca, os testes. Então, assim, o teste não é com compressor de ar que se faz, tá? O teste é com 5 kPa de pressão, não com 120, com 140, 150, enfim, 150 PSI. É 5 kPa de pressão. O que é 5 kPa de pressão? Onde você consegue essa pressão, Batista? Isso é simples. 5 kPa de pressão é a força que a gente tem no pulmão, a vazão, né? Então a gente vai dar essa pressão, então é 5 kPa de pressão, com a nossa vazão natural, que é a sopro normal. Então você tem a parte da água, que é uma entrada e saída, você vai soprar, assim, ó, 100% do ar que entra tem que ser 100% do ar que sai, tá? Na parte do óleo, é a mesma coisa, porque a galeria é igual para as duas, tá? Não é diferente, é tudo igual. Então, assim, você vai tampar, por exemplo, aqui é mais fácil, você pode tampar 2 embaixo ou 2 em cima, 2 embaixo, 2 em cima, independente. Você tampar aqui os 2 de cima e você assoprar, 100% do ar que entra aqui, ele tem que passar todas essas colmeias, é bastante colmeia, tem que passar por elas e tem que subir, só isso. E ele subindo, ele está livre. Agora, quando a gente fala que um trocador de calor está entupido, não é que ele está entupido 100%, não. Parte da água, ela pode entupir até, vamos supor, uns 50%, tá? E ainda vai funcionar, só que vai subir um pouquinho a temperatura. A parte do óleo é diferente. Parte do óleo, se ela tiver obstruído 10%, tá? É 10% de problema dentro da transmissão. Então agora, vamos dar uma pausa na parte de refrigeração, tá?
e vamos falar sobre da água e vamos falar sobre a refrigeração do óleo com aumento de pressão. Então assim, na lei da física a gente tem uma regra simples. Quando a gente diminui, tá? Vamos diminuir a vazão, se aumenta a pressão, tá? Então assim, o que está ligado nessa linha de trocador de calor? Na maioria dos carros, né, como muitos mecânicos sabem, a low-cap do conversor, que é a última marcha ou a marcha aplicável que traciona 100% da força do motor para o eixo de saída, na low-cap a saída vai para a refrigeração porque ela aquece demais e vai passar e trabalha frio, porque o conversor também está parado ali. Nessa saída que a gente tem, né, de low-cap, ela vai para o trocador de calor, tá? E vem para cá. Só que antes de chegar no low-cap, ela estava atuando ali no retentorzinho, aquele retentorzinho que tem na frente da bomba, tá? Então assim, na transmissão 01M, ela também tem algumas coisas construídas, no meu ponto de vista, erradas. O que seria? Aquela engrenagem que tem na bomba secundária, que é aquela bomba de frente da transmissão, ela tem uma bucha de metal patente, que ela é de ferro, né, para quem não sabe que é metal patente, com banho. E esse ferro com banho é banho de alumínio, banhado de alumínio, não é nem alumínio maciço. Então assim, esse banho de alumínio, para evitar custo, né, eles criaram essa peça, ela trabalha ali certinho, sem interferência de problema, porém quando você tem um aquecimento ela gruda, ela fecha, ela dilata, ela fecha. Então assim, a dilatação na verdade ela abre, mas ela vai trabalhar aquecendo e ela gruda, ela fecha. Bom, então assim, quando a gente tem um trocador de calor que ele vai obstruir a vazão, vai aumentar a pressão naquele retentor que é de Viton, que está lá na frente da bomba de óleo secundária. Aquele retentor ele tem que trabalhar em média com 0,5, né, menos de um bar, 0,5 bar de pressão. Ele não é um retentor para estancar uma pressão de 3 bar e meio, que nem o câmbio trabalha. O que acontece? Aquelas bombas de óleo, em geral, de quase todas as transmissões, elas têm os mesmos funcionamentos. Elas geram, isso que eu vou falar, poucas pessoas sabem, elas geram aproximadamente 90 bar de pressão. Só que as transmissões não trabalham com isso, é desviado tudo, tá? Isso é tudo desviado e retornado para o cárter, tá? Para refrigeração, para tudo. Essa pressão, ela é controlada por uma válvula mecânica. E essa válvula mecânica, por exemplo, se você pegar um Camaro, um Opala, um Impala, essas transmissões antigas, elas tinham uma válvula, até uma Blazer, por exemplo, uma BMW 4L60, ela tem uma válvula mecânica com uma mola na própria carcaça da bomba. Então ela faz um controle de pressão, excesso de pressão, desses 60, 90 bar, dependendo do modelo da bomba, aonde só passa os 3,5 em média aí para transmissão, tá? Algumas transmissões, é muito raro, mas eu vou comentar para não ficar pendente no vídeo. Por exemplo, uma M78, que é quem não sabe, é uma transmissão da SsangYong Action. A SsangYong Action tem um controle de pressão do conversor, né, e da pressão geral como uma solenoide S3, que está escrito lá na transmissão, no corpo, S3. E tem a S10 que é da low-cap. Mas a S3, que controla a pressão geral, ela está responsável por pressão geral. Então, assim, eletronicamente controla a pressão geral. Então, ali pode ter 90 bar, mas ele vai trabalhar com 3,5 ali, porque tem os pulsos PWM, a frequência do pulso. Porém, a realidade hoje é o seguinte, o que se tem quase em todos os carros é que não é a solenoide que controla, sim a válvula mecânica que controla a pressão geral, tá? Então, assim, por controle de pressão geral, ela tem que ter uma vazão limpa. Então, assim, a bomba sempre vai manter 3,5. Então, às vezes a gente vê bombas aí que tá riscada, tudo, o pessoal pergunta pra mim, dá pra montar? Eu falo, pode montar. Tem gente que até se assusta, com o dente quebrado eu falo que pode montar, dependendo de como quebra o dente. Dependendo, a bomba pode ter risco até atrás, mas embaixo, em cima, onde tem o suco que liga, não pode ter risco. Então poucas pessoas também sabem disso. Então assim, a bomba, ela gera um excesso de pressão. O fato dela trabalhar com 50 bar, com 40 bar, ela tem que sempre ter o controle de trabalhar com 3 bar e meio, tá? Mais ou menos em média, dependendo do carro. Bom, voltando. Na questão da vazão, esse 0,5 bar, que é menos de 1 bar, 0,5, ali no retentor que está na bomba de óleo secundária, ele, quando diminui a vazão, ele aumenta a pressão ali, nesse ponto.
Então, às vezes você está rodando com o carro e essa transmissão 0M ela tem um problema crítico que é assim. O nível do óleo ele permite você baixar um pouco, né? E aí ele continua andando. Algumas transmissões, que nem, vamos supor assim, a do i30, por exemplo, se você baixar um pouquinho de óleo, ela para, né? Esse daí não, se você baixar bastante óleo, ela continua andando. Então esse problema é sério, por quê? Se o trocador de calor entope, tá? Que é obstruir vazão, 10% mais ou menos, vai aumentar 10% de pressão. Esse 0,5 vai aumentar para 0,7, enfim, ele vai aumentar um pouquinho. Aumentando um pouquinho, vai vazar ali no retentor do gargalo do conversor com a bomba. Essa vedação, ela está vazando. Vai perder o nível do óleo, vai gerar aquecimento aonde? Na engrenagem, tá, da bomba, automaticamente, porque vai trabalhar com pouco óleo e ar. E essa engrenagem da bomba, porque baixou o nível do filtro, ela vai estar trabalhando em conjunto com a bucha de bronze, de metal patente, que é banhada a bronze ou banhada a alumínio, que é a da frente, né? Que a outra é só banhada a alumínio. Essa da frente, que está o retentor, ela vai começar a vazar óleo, vazar óleo, vazar óleo, e automaticamente vai acabar o óleo. Acabando o óleo, o carro ainda vai continuar funcionando, é onde acaba com a transmissão. Então assim, vai fundir aquela bucha que está no gargalo do conversor, ela vai agarrar no gargalo, vai fundir e vai grudar ali. Aí parou o carro, tá? Tudo por causa do trocador de calor. E tudo começa na água, que como eu disse, se você ficar praticamente 10 anos com o carro, você não precisa colocar água, a não ser que seja uma necessidade. A partir do momento que você coloca, pode ser 10 ml de água mineral, água de torneira, qualquer água que tenha minério, você já gerou problema, já gerou oxidação, essa oxidação vai vir para essa peça e vai gerar problema, tá? Agora eu vou demonstrar o nosso trocador de calor, eu vou mostrar as diferenças do nosso trocador de calor, tá? A eficiência para vocês entenderem, tá? Primeiramente eu vou pegar essa peça aqui, se a gente comparar com essa peça aqui, é totalmente diferente, tá? O tamanho, dimensão. Essa peça aqui, ela é quase, essa aqui, é quase 5 vezes mais pesada que essa. É que eu estou sentindo na mão, logicamente vocês não estão sentindo, mas essa peça só fica pesada de uma maneira. Ela só fica pesada quando ela está 100% assim, ó, condenada. Ou seja, quando ela está entupida, que é obstruído vazão, está depositado dentro da colmeia muita sujeira. Então a sujeira, tanto na parte do óleo, estoura um disco, estoura o disco, vem sujeira para cá. Tá? Todo mundo acha que vai para o filtro, não é só filtro, vai para o trocador de calor. Então, estourou o filtro, né, estourou o disco, né, ela vai sujeira para o trocador de calor, isso aqui fica pesado. Se você pega uma peça nova, original, ela é leve, não tem peso nenhum. Tá? Você pega assim com 2 dedos, que nem eu estou fazendo aqui brincando. Essa aqui vai me pegar com 2 dedos, eu tenho que apertar, senão ela vai cair. Então assim, isso aqui é bem pesado, pode acreditar, isso é bem pesado. Por que que é pesado? Porque isso aqui é material maciço, então é alumínio maciço. Tá? Eu peguei essa aqui de demonstração, mas assim, peguei essa daqui do estoque, a gente tem diversas peças. Tem modelo, né? Essa daqui você vê que a área dela é maior, tá? Mas eu vou comentar sobre área também. Então assim, por área ser maior, a gente tem mais eficiência e mais peso ainda, tá? Então assim, o fato da peça ser pesada, ele influencia no quê? Tá? Essa peça é construída, galeria, não é colmeia, a galeria de passagem de água e de óleo, de uma maneira que ele tem um percentual sempre, todo trocador de calor nosso é regra. A vazão, a eficiência energética térmica, o percentual de eficiência da peça em si tem que ser do dobro acima. A gente não constrói nenhuma peça que seja igual abaixo, tá? Então assim, é o dobro acima, é o objetivo nosso. Então assim, a confecção dela, por mais que a gente faça em CNC, para quem conhece, ou máquinas convencionais, a gente também faz essas peças em impressão 3D, né, que a gente também produz as máquinas de impressão 3D para metal. E no futuro, só aproveitando falar, no futuro o nosso objetivo da empresa é modificar essas peças, que a gente já tem um projeto que é feito em computador, passar essas peças para 100% cobre, tá? Por mais peso que tenha, mas a gente quer manter o mesmo custo. Hoje, em muitos locais que se vende as peças originais, hoje, como concessionárias, a nossa peça ainda consegue, em muitos locais, ser mais barata que essa daqui, por mais eficiência que tenha, e mais peso, e mais custo de fabricação.
tá? Mas a gente quer manter a de cobre mais barata ainda. Mas esse é um projeto futuro por utilizar a impressora 3D, que é um projeto nosso que a gente tem para fazer em outro material. Bom, essa peça quando a gente faz, a gente consegue no computador criar galerias e nas máquinas convencionais a gente consegue fazer todo o trabalho, tá? Essas galerias, elas são com uma vazão tão grande que ela permite, em muitos casos, de muitos trocadores de calor, adquirir mais óleo dentro dela, assim como um trocador de calor universal, ele cabe muito mais óleo do que um trocador de calor original. Tá? Automaticamente, com mais óleo na transmissão, você tem mais vida na transmissão. Tá? É que nem um motor. Imagine se o motor do seu carro tivesse 50 litros de óleo. A troca seria bem mais longa, seria muito mais eficiente e carbonizaria muito menos, tá? O seu motor, assim como a sua transmissão. Só que hoje a média é 3,5 litros de óleo. Então, assim, tudo isso gera problemas para economizar o quê? Custo. Tá? Então, assim, hoje, com um trocador de calor desse, mesmo que esse modelo aqui chamado tradicional, a gente tem uma eficiência de 2 vezes ou mais, dependendo do carro, eficiência em geral, é que se resolve todos os problemas que se tem no trocador de calor. Por quê? Esse trocador de calor aqui, quando ele tem oxidação e cria o ponto de ferrugem do ferro depositado no alumínio, cria oxidação e fura, entra água e mistura com óleo, né? Então você perde transmissão, tem que fazer a transmissão, conversor de torque, logicamente, que a água no conversor vai soltar o low-cap. Então, essa daqui, a diferença, que além de todo esse benefício, ela nunca vai misturar água com óleo. Por quê? Ela não é feita de colmeia. Ela é maciça, então nenhum ferrugem vai conseguir danificar essa peça. Então, assim, essa peça aqui, ela por ser maciça, ela não vai furar de maneira alguma. E o material que ela é feita é bem nobre, tá? Quem conhece os tipos de alumínio que tem no mercado, sabe as diferenças dos tipos de alumínio. Uma peça com alumínio simples e uma peça com alumínio especial, tá? A oxidação você pode ver em qualquer peça que você tirar pontos de ferrugem depositados no alumínio. E dessas daqui, mesmo sendo uma peça usada, você não vê pontos de ferrugem. Ela sempre vai manter a originalidade. Tá? Então, assim, a qualidade do alumínio, ela preserva a oxidação. Tá? Mas o correto é sempre colocar água desmineralizada. Só que é uma peça que você não vai substituir. Então, é uma vez só que você coloca no carro. Tá? É a mesma coisa da gente falar assim, por que você troca o escapamento do seu carro? Né? Muitas pessoas ficam perguntando, não poderia ser um material melhor? Claro, poderia ser o inox, né? O inox, numa classificação boa, né? Ele não teria um problema, um inox nobre, ele não tem um problema de oxidação, de carbonização, então você ficaria a vida toda com um escapamento de inox. Hoje existem empresas que fazem isso, porém é muito caro. A gente tem o objetivo de fazer peças melhores, só que mais barato, né? Então o nosso objetivo é esse. Em alguns locais vendem mais caro, então às vezes você compara, fica um preço ou às vezes um pouco maior, um pouco menor, mas enfim, para a eficiência que é, e a gente tem o objetivo de colocar a peça mais barato que o original, é sempre mais viável. E hoje, nesse vídeo, a gente está demonstrando as diferenças da peça, né? O funcionamento tudo. Então assim, falando de vazão, percentual energético, uma peça mais pesada que nem essa, como eu disse, por ter mais massa de alumínio, mais massa de óleo e mais massa de água, ela vai ter, logicamente, mais troca energética, né? E principalmente a parte do alumínio que tem que ser maior, né? Porque aí a gente conseguiria, nesse caso, ter uma eficiência melhor. Bom, mesmo utilizando um trocador de calor, se você pegar uma peça aqui, ó, e você colocar no seu carro e tiver mais eficiência térmica, você também pode fazer um controle de temperatura. Isso fica opcional, né? Vai no eletricista, ele faz uma instalação, uma modificação do carro para fazer um controle de temperatura, para manter uma temperatura não tão baixa, mas mantendo os 85 graus, né? Porque aí você não danifica nada. Isso também é interessante, tá? E o que eu vou falar também, nas diferenças do trocador de calor 01M, que existe vários tipos de trocador de calor 01M. Esse aqui está no Renault 01M, numa transmissão Renault Laguna, tá? Esse aqui está numa transmissão, numa transmissão do Santana.
Então assim, as pessoas enviam pra gente de todos os lugares do Brasil as peças, porque assim, eles compram um trocador de calor 01M e sempre vem essa, aí não dá certo, aí ou eles fazem adaptação, a peça fura, não dá certo, entra água, eles vão, procura a gente, descobre a gente, vai lá, compra a peça. Só que às vezes eles compram e não tem contato porque compra por internet, e às vezes a gente manda também e vai modelo errado. Então assim, para não dar confusão, às vezes o cliente manda a peça dele e a gente tem o WhatsApp, que é esse número. Com o WhatsApp é muito mais fácil, porque o WhatsApp você tira a foto do carro, ó, esse é o local, a posição da mangueira tem que ser para cá, muda a posição, faz para cá, a gente faz de acordo com o que o cliente pede. Então assim, se o cliente, não a construção do trocador de calor, mas sim a posição dos bicos de acordo com o que o cliente pede. Se é esse modelo, a gente faz esse. Se é esse, é esse, se é esse, é esse, enfim, tem diversos modelos. Porém, os modelos dos trocadores de calor, eles recebem a part number, que esse aqui está gravado a laser, ele já sumiu, né? Então às vezes não tem como. Então a pessoa manda a peça, né, pra gente, a gente vai confecciona no nosso sistema. Essa aqui, por exemplo, é conquilhada, mas é só a carcaça. E dentro é colmeia do mesmo jeito, né? Então assim, essa daqui é melhor qualidade que essa. Porém, mesmo assim, é colmeia dentro, tá? Então assim, se a gente tem a peça na mão, é mais fácil para confeccionar igual a do cliente. Se a gente tem a foto, também já é o suficiente, né? Então assim, com o WhatsApp ajuda bastante. Então assim, hoje eu vou demonstrar também a questão do universal. Muitas pessoas querem comprar o universal ou compram o universal, não sabem como instala. Fala, mas como que se a conexão lá do carro é diferente? Bom, para quem não sabe, quando se compra o universal, você tem que informar o carro, né? Logicamente. Mesmo sendo universal para todos os carros, se você informa o carro, a gente vai saber que do 01M a gente tem uma peça que a gente criou, uma peça simples, bem simples. É uma saída, parece um cachimbo. Isso aqui é chamado adaptador de acesso. Todos os carros, a L4, né, todas as transmissões automáticas que são possíveis, né, que nem 09G, trocar o trocador de calor original e colocar universal é mais recomendável do que colocar a nossa peça. Mesmo sendo dobro de eficiência, a universal, por incrível que pareça, ela chega até 10 vezes de eficiência. Então assim, é uma coisa absurda. Não que você precise de até 10 vezes de eficiência, mas é melhor você ter do que você não ter, né? Então assim, essa peça aqui, ela tem um objetivo simples. Ela vai no mesmo lugar da furação que está aqui, tá? A furação que vai lá no carro, no mesmo lugar. Então vai uma, vai outra. Você direciona o bico para qualquer lugar que você quiser. Então não precisa informar o modelo. Simplesmente você só precisa passar a altura, porque tem modelo que é mais baixo aqui e modelo mais alto, né? Ou o código do trocador de calor. E essa peça, ela só vai ter o objetivo de tirar o óleo da transmissão e retornar o óleo da transmissão. Então aqui, o adaptador de acesso, ele vai ser realmente um adaptador de acesso. Ele vai tirar o óleo e vai retornar. Então a instalação é simples. Então você retira o óleo, aqui tem as etiquetas do universal, entrada e saída de óleo. Então, por exemplo, a entrada de óleo você tira, vai pôr na entrada, a saída você tira e vai para a saída. Já na parte da água, os dois bicos que seriam originais da entrada e saída, você vai colocar aqueles espigão macho-macho para alongar e levar para cá. E essa peça aqui você pode colocar em qualquer lugar. Só que o que mais está acontecendo de problema no mercado é que a pessoa compra essa peça da gente para adaptar no carro e vai lá e coloca na frente do radiador, tá? O que acontece? Isso é 100% errado. Isso não pode ser colocado de maneira alguma na frente do radiador. Por quê? A pessoa quer que o vento, o ar, a vazão do radiador passe nessa peça para esfriar. Pelo contrário, essa peça não tem que receber ar, não tem que ter refrigeração. Ela pode estar num local escondido, fechado, não tem problema nenhum. Se tiver refrigeração, legal, ótimo, mas não precisa. Por quê? Imagina assim, essa peça, o objetivo dela é equalizar, tá? 100% da eficiência energética, ela vai copiar, equacionar, equalizar para a transmissão, a água do motor para o óleo da transmissão, tá? Às vezes a gente faz para barco, para lancha, para barcos que tem motor de moto, motor de carro potente, barcos grandes de luxo.
e as peças são trocadores de calor gigante. Às vezes a gente faz para Dragster, que isso aqui, Dragster que não sabe aqueles carros de arrancada que tem duas rodas grandando atrás, né? Os Dragsters têm um trocador de 2 metros de comprimento, às vezes a gente faz para máquinas agrícolas, trocadores gigantes, a gente faz todos os tamanhos para todos os tipos de aplicação. Porém, muitos insistem em colocar sempre tampando lá, né, o radiador. Imagina assim, se você tem a água do radiador que está sendo passada aqui, nesse lado, para fazer a refrigeração, para poder abaixar a temperatura e equalizar também a temperatura da transmissão, quando você tampa o ar do radiador, você está gerando aquecimento, você não está tendo uma eficiência, então você não pode interferir ali. Aí se você falar assim, meu carro não tem um espaço, meu carro é uma Land Rover Freelander 2, um Marea, um carro que não tem espaço, vamos supor. Aonde eu vou colocar essa peça? Você tem que arrumar um espaço. Pode ser deitada, próximo a um local, ou seja, essa peça vai receber um pouco de temperatura, então não pode ficar em contato com nada que aqueça, mas a temperatura também não é tão alta, que é a mesma temperatura do motor, né? Não tão alta a ponto de gerar tanto dano. Então assim, é o suficiente para receber a mesma temperatura do motor. Então essa peça pode ser colocada dentro de para-choques, né? Tem gente que manda foto pra gente em tudo quanto é lugar que adapta e manda foto. Tá legal? Entendeu? Então assim, acha um lugar para colocar a peça, não importa a posição, só respeitar os lados aqui, entrada e saída, não tem problema nenhum. A diferença é que uma peça que tem aproximadamente, né, nesse modelo, né, por esse carro, 10 vezes de eficiência, você tem um ganho muito grande e o volume de óleo que está sendo empregado aqui, o volume de água, vai ser alterado, logicamente com que essa também, né? Então você tem que controlar o nível, sempre manter o nível do óleo e da água, né, do óleo e da água, para completar esse volume que vai ser excedido. E realmente, mesmo sendo essa daqui, é uma peça super pesada, tá? E o pessoal pede, por que vocês não fazem mais leve para economizar custo? O nosso objetivo da empresa não é economizar custo, porque assim, como a gente é fabricante de máquinas de impressão 3D para metal, o nosso objetivo é eliminar custo, porque as máquinas não têm tanto custo para fabricação. Então, o nosso objetivo é baratear tanto custo a ponto da gente chegar no futuro a produzir essas peças em cobre, que seria o material correto. Mas o cobre seria, vamos supor, uma peça que seria aproximadamente 7 vezes mais cara. Então a gente quer deixar mais barata que alumínio. E isso é só possível deixar mais barata que alumínio com a impressora 3D, tá? Que a gente fabrica. Então assim, no futuro isso vai ser reduzido, mas agora a gente tem também a melhor peça do mercado e com um preço mais acessível. Mas porém, assim, vamos entender todos os pontos para não ficar dúvida, para também vocês não cometerem erro. Porque tem gente que as pessoas fazem, querem comprar essas peças aqui, né? Que nem, acho que foi semana passada, a gente vendeu para um cliente que quis colocar num AL4 um adaptador, né, que no caso é um com 2 saídas, um adaptador de acesso no L4 para usar um radiador. Mesmo a gente explicando que é errado usar um radiador de ar, ele quis colocar, então a gente vendeu a peça avisando que está errado. O que acontece? Se você colocar um adaptador desse de acesso e colocar um radiador de ar, que nem de carro antigo, né? Ou vamos supor que nem da Export, que a Export é um radiador de ar. Quando você der partida no carro, a temperatura do óleo, ela não vai equacionar igual, então não vai subir igual. Ela vai demorar mais e depois mais do que a do motor. A do motor está alta e a da transmissão vai demorar. Depois, quando você está forçando, ela vai trocar, ela vai aumentar. Tudo isso vai gerar um desgaste excessivo na transmissão. Automaticamente, a gente tem um equipamento dentro da transmissão, quem não conhece é o conversor de torque, que a gente trabalha muito com esses tipos de produto. Conversor de torque, a gente mexeu aproximadamente aí 10 anos nessa área, em conversor de torque, e a gente pegava casos de conversores destruídos, 01M, tudo, que geram problemas muito grandes, tudo por temperatura. Temperatura aquece, dilata o rolamento, quebra, destrói tudo, o rolamento vai para dentro da transmissão, quebra tudo. Então assim, é natural isso. Então assim, a maioria dos casos tinha sempre problemas de refrigeração. Hoje, as pessoas, por a gente fabricar
os adaptadores de acesso e trocador, muitos querem comprar isso para colocar radiador e gera problema depois, né? E aí acaba depois tendo que gastar dinheiro mais caro ainda do que simplesmente colocar uma peça dessa que é super barata. Às vezes coloca um radiador de export, por exemplo, que vai pagar mais caro que essa peça, e o radiador de export ou de outro carro, né, por trabalhar só com ar, né, como refrigeração do óleo, além de ter esse problema que eu disse de diferenças de temperatura, ele está atingindo, como eu disse, o conversor de torque, e esse conversor de torque, ele que aquece todo o sistema, é ele que aquece. Só o conversor de torque que é responsável pelo aquecimento, também poucas pessoas sabem disso. Então assim, nosso conhecimento de conversor de torque é muito grande, né? Como o trocador de calor é muito grande. Então, o conversor de torque, ele funciona, tem diversos vídeos no canal aí, se vocês quiserem assistir, tem mais de 1000 vídeos aí, que a gente grava. Conversor de torque, a turbina, ele não tem um contato físico com a parte de bomba de óleo primária, ele é um contato hidráulico, e esse contato hidráulico, ele faz a conversão e multiplicação pelo estator de torque. Então assim, essa multiplicação, por ser contato com óleo, ela vai batendo óleo contra óleo até empurrar a palheta de ferro. Isso vai gerando calor. Esse calor vai gerando afinamento do óleo. Então assim, hoje a gente tem numa transmissão a viscosidade do óleo, que é a velocidade do óleo onde percorre. Então a viscosidade do óleo, quando está muito quente, ela fica fino. Se você pegar um conversor de torque de uma máquina, que é um trator, uma empilhadeira, que utiliza um Telos 68, que é um outro tipo de óleo, e esse óleo é aquecido, ele fica igual água, ele fica fininho que nem água. Você compara água e óleo assim, você joga 2 copos, é igualzinho, tá? Porque ela está, por exemplo, 120 graus, vai estar igualzinho, tá queimando tudo. Então ela está muito fino. Esse óleo fino vai gerar mais necessidade de conversão de torque. Você vai ter que pisar mais no carro porque você está perdendo potência. Se você tem uma transmissão com uma temperatura de 85 graus, você aumenta mais potência. Quando a gente preparava os conversores para Hot Power, quem lembra, né, dos carros de arrancada, a pessoa quer subir num motor aí 600, 700 cavalos para fazer arrancada, esses conversores são preparados para isso, a gente preparava para isso. Porém, os trocadores de calor eram enormes, né? Trocador de calor que colocava no porta-mala do carro, no chão do carro, embaixo do carro inteiro, 1 metro por 1 metro, coisas absurdas. São trocadores de calor que eram confeccionados para essa aplicação. Num carro original, um trocador de calor desse está passando eficiência, mas se você colocar um trocador de calor, que na verdade não é um trocador de calor, é um radiador de ar, esse radiador ele nunca que ele vai conseguir acompanhar isso. Ele vai ser sempre menos eficiente, por maior que ele seja. E essa perca de eficiência vai gerar calor dentro do conversor. Esse calor vai naturalmente diminuir a viscosidade e automaticamente você vai perder torque. Então não vai resolver nada. Então o correto é manter sempre trocador de calor, normal, água e óleo, tá? Então é isso. Espero ter esclarecido aí a dúvida de muitas pessoas. Também demonstrei nesse vídeo a diferença dos nossos 2 tipos de trocador de calor para 01M, tá? Quando a gente fala do 01M, N de navio, existe alguns modelos diferentes de trocador e você também encontra trocadores de calor lá no radiador, na lateral do radiador esquerda ou na lateral embaixo do radiador. Independente disso, é mais fácil porque não precisa do adaptador de acesso, já entra essa peça direto, tá? Então assim, eu vou ficando por aqui, espero ter esclarecido as dúvidas. Se vocês quiserem entrar em contato, tem o WhatsApp da gente. É muito mais fácil o WhatsApp do que às vezes ligar para tirar dúvida, porque a gente vai pedir a foto do mesmo jeito. Então com foto, vídeo, pode fazer vídeo, não tem problema o vídeo demorar. O objetivo é sempre a gente não ter problema para enviar a peça, porque envolve custo de fabricação do produto à toa, porque a gente não deixa peças em estoque, a gente faz na hora para a pessoa, né? Na hora que eu digo, às vezes é 1 dia com antecedência, 2 dias, mas a gente faz de acordo com os pedidos, porque são diversos carros, alguns modelos a gente deixa em estoque. Então assim, se a gente tem um esclarecimento da peça correta, é melhor para a gente, para evitar custos em geral.
tá? Então assim, por WhatsApp é melhor, mas se inscreve no canal, quem for mecânico também é bom, porque a gente vai estar postando vídeo de diversos carros e de trocador de calor e dá para ter um entendimento, tá? E é isso aí, pessoal. Obrigado a todos.